Ao longo do tempo, tenho percebido que muitas empresas têm a dificuldade em organizar as informações financeiras, e isso acaba que pode prejudicar o seu crescimento. Pensando nisso, eu criei o painel de negócios. É uma planilha que centraliza as informações financeiras, facilitando a tomada de decisões e o planejamento estratégico. Essa planilha, ela conta com um banco de dados, onde a gente vai cadastrar o cliente. Aqui na primeira célula aqui, uma dica que eu dou é o seguinte: a gente pode clicar aqui e colocar só um cliente ocasional, porque muitas vezes o cliente vem na loja e não tem tempo de cadastrar. Sempre que possível, a gente tem que cadastrar o cliente para a gente poder criar um relacionamento com ele. Caso não seja possível, a gente pode trabalhar com um cliente ocasional. Vou explicar aqui o seguinte: aqui essa planilha aqui, ela tem o código do cliente, que vai pedir o cliente, e os outros dados, que é rua, número, bairro, cidade, CEP e tudo mais. Aqui a gente coloca a data que o cliente foi cadastrado. Aqui a gente vai trabalhar com código. Esse código pode ser qualquer um. A gente pode começar com o código 10, código 1, código 100. Qualquer um que a gente colocar aqui, o próximo código já vai ser gerado automaticamente. Então aqui vamos começar aqui com o código 10 mesmo. Então a gente cria aqui um cliente ocasional, igual como eu falei aqui, né? Sempre que possível a gente pega os dados do cliente, nome, endereço, telefone, data de nascimento, para a gente poder estar mandando para ele um feliz aniversário e tudo mais. E esse banco de dados aqui vai servir para a gente poder fazer os outros lançamentos na planilha. Ela é uma planilha muito completa. Eu vou explicar aqui cada detalhe dela. Então, para começar aqui com o banco de dados, a gente vai cadastrar o cliente e pegar todas as informações dele. Toda empresa tem que trabalhar com meta, porque para alcançar algum objetivo, a gente tem que ter uma meta. E essa meta tem que ser acompanhada dia a dia, mês a mês, ano a ano, para a gente poder ver se a empresa ela está com algum crescimento ou se ela está tendo queda. Essa planilha também, ela tem uma tela aqui, é onde que a gente vai cadastrar as metas que vão ser usadas a cada mês. A gente vai vir aqui, ela fica dentro de faturamento anual, que é onde a gente vai ter aqui os meses, que é o mês de janeiro a dezembro, a venda referente a cada mês, a meta que foi determinada para cada mês, a diferença e o percentual. E aqui em cima a gente tem o total que foi vendido durante o ano. Ela tem também um dashboard, que é onde a gente vai fazer o acompanhamento visual de como que está a situação financeira da empresa. Aqui a gente tem a referência do ano, aqui a gente tem o faturamento anual. No caso dessa empresa aqui, ela está com um crescimento de 0,25% até o mês de fevereiro. A despesa dela corresponde a 69,30%. Ela está tendo um lucro de R$ 32.274,79 e a margem de lucro média dela está em torno de 30,70%. Aqui a gente tem um painel onde que a gente tem um gráfico que vai mostrar a cada mês do ano como que está o desempenho da empresa. Se a gente passar o mouse aqui em cima, a gente vai ter o valor da venda, que foi de 55 mil no mês de janeiro, no mês de fevereiro 50 mil, e assim a gente vai acompanhando. Aqui embaixo, a gente tem um gráfico onde que mostra as vendas a prazo. Essa planilha, ela tem um campo onde que a gente consegue fazer os lançamentos daquelas vendas que ainda vão entrar. Muitas empresas ainda trabalham com boleto, por exemplo. Então a gente vai lançar na planilha correspondente ali e a gente consegue ver as informações aqui dentro. E aqui a gente tem um outro gráfico onde que mostra a condição de pagamento, que é o que entrou mais: dinheiro, Pix, crédito, débito, boleto, transferência bancária, depósito. Isso aqui serve para a gente poder estar estudando alguma forma, talvez, de reduzir alguma taxa de máquina de cartão, alguma coisa assim. Então a gente consegue avaliar através desse gráfico aqui. Essa planilha também, ela tem uma planilha de estoque. Essa planilha de estoque, ela serve para a gente poder lançar toda a mercadoria que chega na loja. Então a gente vai lançar aqui o código, a descrição, a entrada. Essa saída aqui, ela é automática. Essa planilha, ela serve tanto para a gente poder acompanhar a situação financeira da loja, como ela serve também para poder fazer venda. Muitas empresas não trabalham com sistema. Às vezes, tem alguma empresa que não tem tanto recurso,
ela não tem um sistema que às vezes é caro para determinada empresa. Essa planilha ela foi criada com o intuito de ajudar as empresas também na hora de fazer venda. Porque quando a gente faz o lançamento de uma venda, lá na outra planilha, automaticamente é lançada a saída de cada produto. Igual nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem uma camiseta básica aqui, que foi dada entrada em 65 unidades e já foram vendidas 8. A gente tem aqui o estoque disponível, a gente tem 57 aqui em estoque. Aqui o estoque mínimo seria o estoque que a loja teria que ter para poder manter esse produto à venda. E esse campo de observação aqui, ele serve para poder mostrar quando a empresa tem que fazer a compra de determinado produto. Quando esse estoque disponível aqui está com o valor abaixo do estoque mínimo, automaticamente ele vai mostrar aqui para a gente que o produto tem que ser comprado novamente, para a gente poder repor esse estoque. Então, a cada lançamento que a gente faz na planilha de vendas, é dado baixo automaticamente aqui. Quando o estoque disponível estiver abaixo do estoque mínimo, ela mostra para a gente. Em relação à precificação, a gente tem uma planilha aqui que ela auxilia na hora de precificar. A gente vai vir aqui no menu, é a planilha de compra e precificação. Essa planilha, ela auxilia da seguinte forma. Igual, por exemplo, aqui no dia 19, chegou uma nota. Essa nota foi lançada, código 12, aqui a descrição do produto. Quando a gente deleta aqui, aqui é lançado automaticamente. O código que a gente lançar aqui é o código que vai entrar. Igual, por exemplo, essa camiseta básica aqui, a gente vai precificar ela aqui agora. Então, por exemplo, o preço de custo dela foi de R$20. O preço de venda, R$28,57. O lucro foi de R$8,57. A margem de lucro está em 30%. Isso aqui é um markup, que é um índice que a gente vai utilizar aqui para a gente poder estar usando para poder fazer essa precificação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou voltar aqui na planilha de estoque. É o seguinte. Eu vou entrar aqui com o código 21. Aí vamos supor que a gente vai lançar aqui uma calça de brim. Uma calça de brim. Aí a gente já vai colocar o estoque aqui. Vamos supor que chegou 20 calças, não tem nenhuma saída. Aqui a gente tem o estoque disponível que é 20, porque entrou 20, não vendeu nada, ainda tem 20. Então eu vou determinar que aqui tem que ter no mínimo 5 calças aqui no estoque. Se o valor aqui disponível for menor, então aqui vai mostrar pra gente. Então agora a gente vai precificar essa calça aqui. Então o código é o código 21. A gente vai voltar aqui. Então, por exemplo, no dia 19/9 aqui, só como exemplo, dia 19/9, a gente entrou com o código 21, que é a calça de brim. Automaticamente ela aparece aqui pra gente. Essa calça, ela entrou com preço de custo de R$90. Então aqui, se a gente quiser que ela fique com uma margem de lucro de 30%, uma margem de lucro bruta, a gente vai usar esse índice aqui, que é 1,4286. Então ela vai ser vendida a R$ 128,57. Se a gente quiser colocar ela com uma margem maior ou uma margem menor, a gente vai alterar esse número aqui. Por exemplo, se eu quiser aumentar a margem dela, eu vou colocar aqui 1,52. Uma margem de 34,21%. O preço de venda dela seria R$ 136,80. Se eu quiser uma margem menor, 1,2, por exemplo. Uma margem de 16,67%. O preço dela seria R$ 108. Então essa aqui é a planilha que ajuda a gente a precificar da forma correta. Em relação à venda diária, como eu falei que essa planilha ela faz venda, a gente vai vir aqui em venda diária. Nesse exemplo aqui, a gente já teve várias vendas aqui. A gente vendeu camiseta, blusa, jaqueta, saia. Aqui a gente vai ter a data da venda, o código do cliente nessa coluna, o cliente que comprou, o código do produto, a descrição do produto, a quantidade, a condição de pagamento, o valor e o total. Então, por exemplo, eu vou mostrar o estoque aqui de novo, que eu vou mostrar que tudo é automático. Essa calça de brim aqui,
chegou 20, não vendeu nada até agora. Então eu vou fazer uma venda dessa calça. É calça código 21. Então vamos supor que aqui no dia 5 de janeiro, vou fazer a primeira venda. Vamos supor que esse cliente que voltou, cliente no código 13, José Fernando, ele comprou aqui código 21, foi a calça de brim. Ele comprou uma calça e pagou aqui no crédito. Então a gente vai lá na nossa tabela aqui, onde que a gente precifica. A calça, ela custou R$ 108. Eu vou lançar esse valor ali. Ela custou aqui R$ 108. Então aqui vai ter o total. Se ele tivesse comprado duas, R$ 216. Aqui é automático. Vamos supor que ele comprou duas calças. Eu vou mostrar aqui no estoque. No nosso estoque aqui mostra que foi dada entrada em 20 calças, foram vendidas duas. A gente tem aqui o estoque disponível de 18 e o estoque mínimo aqui seria 5. Vou dar um exemplo até nessa calça aqui mesmo. Vamos supor que ele comprou uma quantidade boa aqui. Eu vou lá na área de venda. Vou mudar isso aqui para 18, por exemplo. Eu vou voltar lá no estoque. Tá vendo, olha? Ele aqui já mostra que tem que fazer o pedido, porque a gente está com o estoque muito baixo. A gente tem um estoque só de duas. Então é assim que é feito esse cálculo aqui do estoque. Ela mostra para a gente, é abatido o valor aqui na saída, e abaixo do estoque mínimo, ela mostra que tem que ser feito um novo pedido. Essa planilha, ela tem aqui, onde que a gente vai fazer o lançamento das vendas. Aqui a gente tem a venda diária, que é essa tela aqui, e a gente tem o lançamento das vendas diárias, que é o total que foi vendido no dia. Então aqui, como exemplo, essa empresa vendeu aqui no dia 2 de janeiro um valor total de R$ 2.000. Aquela meta que a gente mostrou lá atrás, a gente vai lançar ela aqui. A gente vai pegar o total e vai dividir o valor daquela meta do mês pela quantidade de dias. E essa meta, ela vai ser calculada dia a dia. Essa loja, ela teve uma venda aqui no dia 2 de janeiro de R$ 2.000. A meta dela era R$ 2.115,38. Ela ficou, nesse dia aqui, ela ficou com 5,45% abaixo da meta. Faltou 115,38, foi a diferença dela. A partir dessa data aqui, a planilha ela calcula automaticamente, dia a dia, o que passou ou o que faltou. Então, no caso aqui, por exemplo, como a gente ficou 5,45 abaixo aqui, ela vai pegar essa diferença aqui e vai jogar aqui para o próximo dia. Igual, por exemplo, aqui a gente vendeu 5,62 a mais. Então aqui ela vai diminuir desse total. Então ela sempre vai estar calculando. Eu vou dar um exemplo aqui. No mês de março, que não tem nada, só para a gente poder entender. Vamos supor que a meta diária aqui fosse R$ 2.000. Aqui no dia 1/3. Então aqui a gente vendeu R$ 1.900. R$ 100 de diferença. Esse R$ 100 vai entrar na meta do próximo dia. Se a gente tiver vendido aqui, por exemplo, 1.900 de novo, ficou R$ 200 de diferença. Então a gente teria que vender R$ 2.200 para poder alcançar essa diferença. Se aqui a gente tiver vendido, por exemplo, R$ 2.300, a gente vendeu R$ 100 a mais aqui. Então a gente teria que vender R$ 1.900 para poder alcançar, porque aqui no caso teve uma folga. Então é sempre assim, ela sempre vai calcular a mais ou a menos do que você tem que vender para a gente poder alcançar a meta do mês. Aqui vai dar o total que teria que ser vendido. Igual, por exemplo, voltando no exemplo aqui de novo, no mês de janeiro, a empresa ela ficou com alguns dias negativo aqui, só que ela conseguiu alcançar a meta. Essa meta ela vai entrar aqui, como eu tinha mostrado, um faturamento anual de 55 mil. Nas vendas que foi lançada lá atrás,
a gente ficou com uma diferença aqui de 103,32, ou seja, ela ficou com um crescimento aqui de 0,19%. No mês de fevereiro a mesma coisa, a meta dela era 50 mil, ela conseguiu vender 50.032 reais, que ficou 0,06% a mais. Esses valores são lançados em cada planilha de cada mês. Aqui a gente tem um gráfico que corresponde a cada mês, igual o espaço vazio aqui é os meses que não teve venda, no caso aqui seria domingo. Então aqui a gente consegue fazer o lançamento dia a dia. Isso aqui é importante porque às vezes a gente tem empresa que fica meio perdida sem saber como que vai fazer esse lançamento. Então aqui a gente lança o primeiro valor e a partir daqui ela mostra pra gente se a gente tem que vender a mais ou a menos. Quanto mais a gente vender, melhor. Caso não dê, por exemplo, que ficou faltando R$159 aqui, ela pega essa diferença e joga aqui para o próximo dia. Isso para a gente não perder nenhuma venda, para a gente estar sempre tentando alcançar aquele objetivo. Quanto mais, melhor. E aqui vai ser uma planilha dessa para cada mês do ano. A gente tem aqui a venda de janeiro, fevereiro, março, abril. Então a gente vai fazendo os lançamentos mês a mês. Essa planilha também, ela tem uma planilha aqui das vendas a prazo. A gente vai lançar da seguinte forma: a gente vai lançar a data que foi vendida, a matrícula do cliente, no caso o código do cliente, aqui também é automático, a partir do momento que a gente lança o código aqui, o cliente aparece. A gente vai digitar aqui o produto que ele comprou, o valor que ele custa, e aqui a gente tem essa planilha dividida em duas partes. A gente tem a primeira parte aqui, onde a gente vai fazer o lançamento, de que a gente tem o resumo. Porque durante o mês, se o cliente ele veio aqui mais de uma vez, a gente pode estar fazendo esse lançamento aqui em cada dia que ele veio na loja. Por exemplo, essa Márcia aqui, ela veio uma, duas, três vezes aqui na loja. Então a gente vai fazer assim, a gente vai lançar aqui a data, a matrícula do cliente, e aqui a gente vai colocar o código dele uma vez, porque aqui a gente vai ter o resumo de tudo que ele comprou. Igual, por exemplo, se eu colocar aqui, que no dia 15/1, essa Márcia, código 14, ela veio aqui na loja de novo. Ou, por exemplo, Márcia, ela tem um valor total aqui de R$154. Vou colocar aqui o código 14, aí passou para R$244. Então aqui a gente tem um resumo de tudo que o cliente comprou durante o mês. A gente faz o lançamento aqui de cada coisa que ele comprou, que a gente coloca o código dele uma vez só, para poder somar o total aqui. Isso quando é compra a prazo. Aqui a gente vai colocar a data que vai ser o pagamento. Vamos supor que é no 5º dia útil de cada mês ou no dia 5 de cada mês. Aqui cada empresa determina a data que achar necessário. Nessa planilha a gente tem também a planilha de contas a pagar. É onde a gente vai fazer todos os lançamentos que a gente tem que pagar durante o mês. Aqui mostra um resumo de tudo que foi lançado. Como exemplo aqui no mês de janeiro, a gente tem um lançamento aqui de R$ 39.574,38. Para fazer o lançamento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar na setinha aqui referente a cada mês, para entrar dentro da planilha. No mês de janeiro, por exemplo, a gente clicar aqui, a gente vai ser direcionado para cá. Como por exemplo, aqui a gente tem a coluna de data de vencimento, a descrição da despesa, o valor, a data do pagamento e o status. Aqui, por exemplo, essa empresa aqui, ela teve conta de água, luz, aluguel, internet, que somou o total de R$ 39.574,38. Esses lançamentos aqui são feitos da seguinte forma. A gente coloca aqui a data, a descrição, o valor, a data do pagamento, e esse status a gente consegue alterar de acordo com o que estiver sendo realizado. Por exemplo, vamos supor que aqui a gente lançou, vamos supor que isso aqui eu vou colocar que está atrasado, só para a gente poder entender. Então aqui a gente tem um lançamento aqui que está pendente, outro atrasado, o resto foi pago. Se eu voltar aqui, os lançamentos vai ser alterado aqui, ó. Total de contas pagas, 36.831. Conta pendente, 2.636. Contas atrasadas, 105. O total, aqui mostra o total que tem que ser pago ainda no mês, que é referente ao pendente ou atrasado. Então, a cada alteração que a gente faz aqui, por exemplo, se eu pegar esse pendente e colocar pago aqui,
esse pendente colocar pago também. Se eu voltar aqui, então pendente não tem mais nada, eu tenho só R$ 105,80 aqui, que é referente ao que está atrasado. Aqui mostra o total. A partir do momento que eu vier aqui e mudar esse status de atrasado para pago, o atrasado some e é somado aqui. Então isso aí é feito mês a mês. No mês de fevereiro foi a mesma coisa. A empresa fez os lançamentos dela aqui, colocou a data que foi feito o pagamento e o status de, no caso aqui seria pago, pendente ou atrasado. Isso é feito para cada mês do ano. Aqui a gente tem o resumo total referente a cada categoria aqui. Temos também aqui, então nessa planilha de mapa financeiro, a gente vai conseguir visualizar aqui da seguinte forma. Aqui, nesse campo, a gente faz o lançamento do que foi vendido lá em dezembro, do que vai cair no mês de janeiro. Aqui a gente tem as colunas do mês, a receita, a despesa, o lucro e o percentual. Nesse exemplo aqui, essa empresa teve uma receita de R$ 55.015,32. A despesa dela foi R$ 39.574,38. O percentual, esse percentual é referente à despesa em relação à receita. Isso aqui serve para a empresa identificar se ela vai ter dinheiro suficiente para pagar todas as despesas do mês. Por exemplo, a despesa dela corresponde a 71,93% da receita. Então aqui ela ainda ficou com uma margem aqui, um lucro de R$ 15.440. No mês de fevereiro foi a mesma coisa, ela teve uma receita de R$ 50.350,23, a despesa dela ficou no valor de R$ 33.286,38, que corresponde a 66,11% do total aqui das despesas. Ela ainda teve um lucro de R$ 17.063. Aqui a gente tem um gráfico onde que mostra aqui a receita na barra azul e a laranja é a despesa. Se a gente pegar um mouse e passar em cima de cada um aqui, mostra a que se refere. No caso, o azul aqui é a receita e a laranja são as despesas. E para resumir tudo isso, a gente pode acompanhar sempre nesse dashboard, porque aqui a gente consegue visualizar o faturamento anual da empresa, a despesa anual dela, o lucro que ela teve até tal data e aqui é a margem de lucro dela. Aqui no caso do nosso exemplo aqui, a gente teve venda aqui em 2 meses, que foi mês de janeiro e fevereiro. Vendas a prazo aqui a gente tem lançamento no mês de janeiro. E o importante de tudo aqui, a gente está sempre de olho nisso aqui, no faturamento e nas despesas. Essa despesa, a partir do momento que ela alcança 70%, aqui vai te mostrar que vai ficar vermelho, né? Para a gente poder ter um alerta. A partir do momento que ficou vermelho, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado nessas compras. O faturamento anual também aqui mostra que a empresa está com um crescimento de 0,25%. Eu vou fazer uma alteração ali, porque aqui também ela vai te alertar. 0,25% é o crescimento, então até aí está tudo tranquilo. A gente só não pode deixar isso aqui ficar vermelho. Vou fazer uma alteração aqui, a gente vai entender. Se a gente vier aqui e for lá na venda de janeiro, por exemplo, vamos supor que de repente aqui, vou pegar o último mês aqui, eu tinha que vender 1.954,36, eu vendi, por exemplo, R$ 1.800. Vamos ver como é que vai ficar lá na frente. Olha, tá vendo? Aqui agora mostra que a empresa está com uma queda de 0,22% por causa daquilo lá. A despesa ela está verdinha, a gente ainda está mantendo aqui uma margem, mas essa queda aqui, em relação à meta que a gente tinha mensal, ela não tá boa não. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui, para ela não começar a cair demais, a gente começar a ter muita despesa aqui, o que vai levar a empresa talvez a uma falência, vai acabar quebrando. Então a gente sempre tem que dar atenção nesse painel aqui, porque qualquer alteração que tiver aqui, que ela te alertar, ficou vermelho aqui, tá com queda, tá vermelho aqui, passou de 70%, ficou vermelho, você tá gastando demais. Então às vezes você segura um pouquinho a mão ali, para poder manter a saúde da empresa sempre em dia. Então voltando aqui para os 2.000 que a gente tinha vendido, se a gente voltar lá no dashboard, se eu voltar aqui, a gente vai voltar lá no dashboard,
e vai ver que a gente ainda manteve um crescimento aqui de 0,25%. O ideal é a gente estar sempre crescendo, estar sempre acima da meta, nunca deixar a empresa ficar abaixo da meta ali. Isso aí, se a gente tiver com a empresa muito abaixo, a gente liga para algum cliente, tenta fazer alguma negociação ali para poder estar forçando um pouquinho a venda, para a gente poder aumentar esse percentual de crescimento aqui. A planilha no geral é essa. A ideia da planilha é estar sempre ajudando a empresa a crescer, manter ela sempre em crescimento, observando aqui as despesas para poder ver se a empresa está gastando demais, se está adequado aquele gasto ali, para a gente poder tentar identificar os erros para poder fazer os acertos.